Muito bom dia, irmãos. Vamos aqui para mais uma aula da nossa série sobre questões sociais e hoje a gente vai tratar de mais um capítulo do livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. O capítulo de hoje é Convivendo com a Pobreza Global. Vamos fazer uma oração para a gente começar essa aula pedindo a Deus para que Ele nos oriente e nos ensine aquilo que a sua revelação tem a nos dizer sobre esse assunto. Senhor, nós te pedimos aqui que tu nos ajude, Pai. Nos ajude para que a gente possa aprender a partir da tua palavra, a partir da nossa tradição cristã, aquilo que o Senhor pode nos ensinar sobre essa questão tão crítica do mundo atual, que é a pobreza global. No nome de Jesus, amém. Pois bem, esse é um tema que certamente movimenta muitas paixões, muitos interesses de todos nós, sobretudo de partidos e representantes políticos que se imiscuem nesse tema de modo a apresentar a sua versão, a sua solução proposta para erradicar ou mitigar a pobreza local e global. Numa certa passagem do Evangelho, no capítulo 12 de João, diz o seguinte: certa ocasião, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro na época, caríssimo, equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador comum, e ela o derramou aos pés de Jesus. Mas um dos seus discípulos, incomodado com aquele enorme desperdício de recursos que poderiam muito bem ser destinados aos pobres, se vendido aquele perfume, perguntou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E essa preocupação soa, a princípio, muito legítima. Afinal, Maria estava desperdiçando ali um ano de salário aos pés de Jesus, numa atitude para ele inútil, de enorme desperdício, enquanto poderia, o que seria muito mais razoável, vender aquele perfume e distribuir o recurso entre os pobres. No entanto, esse discípulo era Judas Iscariotes. E o texto continua dizendo: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus ainda responde com uma dose de realismo que põe por terra todas as nossas pretensões políticas revolucionárias, idealistas, utópicas e responde: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa passagem ela é muitíssimo relevante para o tema que nos foi proposto hoje, convivendo com a pobreza global. É um tema que tangencia o valor cristão, muito enfatizado pela Escritura, que é o valor da caridade, e a insistência bíblica com o cuidado com os desfavorecidos, com os pobres, com os despossuídos deste mundo. O que, pela sua natureza global do tema, se imiscui também nas nossas atividades e posicionamentos políticos. Não são poucos os líderes religiosos, pastores, teólogos, padres, líderes sociais, líderes políticos, que usam de bandeiras nobres, como o cuidado com os pobres, para enganar e manipular, assim como fez Judas há 2000 anos. O grande escritor brasileiro Nelson Rodrigues, ele já dizia que é muito fácil amar a humanidade, difícil é amar o nosso próximo. Muita gente gosta de anunciar o seu amor pela humanidade, gosta de manifestar sua preocupação com os grandes problemas globais, mas são incapazes de amar o próximo que Deus coloca ao seu lado para essa pessoa efetivamente executar uma obra de caridade com a sua mão direita sem que a esquerda saiba. Então a primeira coisa, portanto, ao tratarmos desse assunto, é termos a astúcia necessária para não cairmos na conversa de falsos profetas. A segunda coisa que fica clara na resposta de Jesus
é que ele não nos vende uma promessa de mundo perfeito. Jesus não era um revolucionário político, Jesus não veio para nos dar um mundo perfeito, livre de todo problema, de toda miséria, de toda fome, de toda criminalidade. Ele, aliás, frustrou a pretensão de muitos que esperavam que ele fosse esse líder político que ele não foi. Então a gente precisa tomar cuidado para não acreditar em promessas exageradas de lideranças políticas que prometem um mundo perfeito que a realidade não é capaz de nos dar. Thomas Sowell já disse certa vez que quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos demagogos conseguem satisfazê-las. Tomemos cuidado, portanto, para não acreditar, para não nos iludirmos com promessas políticas que prometem trazer o mundo vindouro, o reino vindouro, que a gente sabe que só se concretizará no retorno de Cristo para esta terra. Agora, por outro lado, isso também não é pretexto para nós nos acomodarmos e deixarmos de fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para mitigar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Outro cuidado, e esse é o terceiro cuidado que a gente precisa ter ao tratar desse tema, é lembrar da crítica de Jesus aos fariseus e a alternativa que ele propõe. Que ao fazermos o bem, ao fazermos caridade, ao fazermos algo pelos pobres, que nós façamos com a mão direita, sem que a esquerda saiba. Cuidado para não alardear a sua virtude, a sua preocupação com os pobres aos quatro ventos, quando na verdade você está agindo tal como os fariseus, que gostavam de declarar ao mundo quão piedosos eles eram, mas por dentro eram sepulcros caiados. Cuidado, portanto, com esse discurso de sinalização de virtude que muito fácil seduz e engana os cristãos desejosos de participar politicamente. Agora vamos à parte prática. O que eu quero propor aqui hoje, depois dessas advertências, desses três cuidados que devemos ter ao falarmos sobre esse tema, o que eu quero propor é aquilo que somente a igreja, ou a igreja principalmente, ou a igreja de modo especial, pode fazer, pode dar ao mundo com uma contribuição específica, essencial da sua parte, para contribuir com essa proposta de mitigação da pobreza local e global, com a ordem social, com a paz global e tudo isso. Então, de que forma a igreja pode fazer a sua parte? O que é essencial da igreja? Uma outra ONG, nenhum outro partido político poderá fazer tão bem quanto a igreja pode fazer. John Stott, num trecho do seu livro, ele fala que a igreja tem uma mensagem profética. Ela pode e deve cobrar dos governantes, cobrar da autoridade civil que elas cumpram devidamente o seu papel, conforme aquilo que Deus atribuiu à autoridade civil, que é o Estado. E Deus atribuiu por meio do direito natural, há uma prerrogativa que compete à autoridade pública, naturalmente, conforme a gente, pelo exercício da razão, a gente pode perceber, e há também aquilo que a revelação divina na Bíblia atribui ao Estado. Que contribuição específica, então, seria essa? Eu quero trazer aqui duas pautas que a igreja pode e deve abraçar e que trarão certamente uma grande contribuição cristã à melhoria do mundo atual. A primeira delas é a proteção pública, a proteção política e jurídica à instituição natural da família. No capítulo 24 da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, fala sobre o matrimônio e o divórcio. E a confissão, ela resume sucintamente aquilo que a revelação divina, pela lei natural e pela revelação específica, especial na Escritura, diz sobre
o matrimônio, que é o fundamento da formação da família natural. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem à mulher é lícito ter mais de um marido ao mesmo tempo. Então, a nossa confissão, seguindo a revelação bíblica, apresenta o matrimônio com uma limitação de sexo e de número. O casamento é entre um homem e uma mulher. Infelizmente, muitos cristãos se deixam levar pela pressão secular e, de alguma maneira, passam a relativizar a importância dessa instituição fundamental, seja explicitamente abrindo mão desse ideal cristão, ou seja, de alguma maneira, dividindo de forma radical a esfera privada e a esfera pública, como se a questão da família não tivesse nenhuma relevância pública e, portanto, fosse alguma forma de afronta à laicidade do Estado, imposição religiosa sobre a sociedade ou coisas do tipo, numa tentativa de não desagradar as sensibilidades seculares, progressistas e liberais do mundo atual. Nós precisamos tomar cuidado, enquanto cristãos, Paulo fala isso em Colossenses, com as filosofias deste século que buscam nos enganar e fazer com que nós esqueçamos daquilo que Deus revelou, fazer com que a gente relativize aquilo que Deus ensinou, de modo a evitar um confronto com a autoridade secular, com as forças seculares, que poderá trazer alguma forma de prejuízo pessoal, por exemplo, ao assim defendermos. Existem algumas filosofias e ideologias políticas que têm o ataque à família como um ideal ou como uma estratégia política. E a isso nós cristãos precisamos estar muito atentos. Por exemplo, no seu Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx tem um capítulo ali que ele fala justamente sobre a supressão da família, a necessidade de se suprimir a família para se chegar ao ideal marxista de mundo. Por que isso? Porque para Marx, a família era a principal instituição promotora do que ele chamava de valores burgueses. Logo no início, os marxistas perceberam que a família era uma das principais instituições responsáveis ou promotoras da desigualdade. Por quê? Se você tem uma família sólida, se uma criança cresce numa família sólida, certamente ela vai ter vantagens econômicas, intelectuais, financeiras, que uma criança que cresce num lar destituído não terá. Então, assim, a família ela acaba criando uma desigualdade social. Então, se você tem como ideal de sociedade uma sociedade igualitária, você precisa destruir a família. Karl Marx fala isso abertamente no seu manifesto. Na tradição liberal, a ênfase no indivíduo, na consciência, na autonomia individual, também acaba se sobrepondo a instituições naturais como a família e a religião. John Rawls, no seu clássico Uma Teoria da Justiça, ele disse que o objetivo da equidade entre indivíduos não poderia ser alcançado numa sociedade baseada na família. A família, então, deveria ser abolida? Pergunta ele, respondendo logo em seguida. Em si mesma, e considerada como tendo primazia, o ideal de igual oportunidade nos leva, sim, a essa direção. Ou seja, tanto a tradição marxista quanto a tradição liberal tem ali em seu seio uma certa aversão à família, por entenderem que a família prejudica os seus ideais. Os cristãos precisam estar atentos a isso e não ceder à pressão dessas ideologias tão influentes no mundo hoje. Então, o cristão deve rejeitar essas ideologias e reafirmar a sua defesa da revelação divina e também do direito natural sobre o matrimônio e a família. Bom, mas o que isso tem a ver
com o nosso tema, com o tema da pobreza, com o tema da miséria. John Stott, no seu livro, ele faz menção à famosa estratégia de combate ao HIV, a AIDS, denominada pela sigla ABC, que em inglês representa 3 ênfases: abstenção sexual, fidelidade ao parceiro e, em último caso, se não conseguir fazer isso, o uso de preservativos. Diz John Stott que a ênfase aos 2 primeiros pontos, abstinência e fidelidade, causou uma mudança de comportamento que não poderia ter sido produzida somente com o uso de preservativos. Assim como em muitos países da África, Uganda sofre com o mal da AIDS. Em 1991, o HIV atingia incríveis 15% da população de Uganda, chegando a cair para 5% em 2001. No prazo de 10 anos, diminuiu de 15% para 5%, o que ainda é muito. E a estratégia ugandesa consistia fortemente no discurso moral, com o apoio da Igreja Católica e das igrejas protestantes de Uganda. Assim, em comparação a outros países africanos, em Uganda, os homens de 15 a 19 anos têm menor probabilidade de se envolverem sexualmente, têm mais chance de serem casados e fiéis à sua parceira e uma menor propensão a manterem parceiros e parceiras múltiplos, especialmente se não forem casados. Segundo um relatório citado, o efeito das intervenções para a prevenção do HIV em Uganda, especialmente a redução do número de parceiros durante a última década, parece ter tido um impacto semelhante ao de uma vacina médica com eficácia de 80%. É claro que essa estratégia teve os seus críticos na ala mais liberal e progressista, que consideravam a ênfase na fidelidade e no casamento e na abstenção sexual como algo irrealista. Não seria surpreendente para nós cristãos essa aversão do mundo com aquilo que a igreja tem a ensinar. E também, diz John Stott, os cristãos não deveriam se surpreender diante do impacto da abstinência e da fidelidade nessa situação. O chamado de Deus para nossas vidas inclui uma celebração alegre do sexo dentro dos laços do matrimônio monogâmico entre um homem e uma mulher. Ou seja, irmãos, quando nós obedecemos a Deus, o mundo ao nosso redor, e nós, inclusive, temos benefícios sociais e de toda sorte ao assim fazê-lo. Quando nós obedecemos, a natureza cobra a sua paga. Mark Regnerus, que é um sociólogo americano, ele fez uma extensa pesquisa com crianças oriundas de diferentes configurações familiares. E ele atestou muito claramente os benefícios para a criação de filhos de um lar, com um pai e uma mãe, num casamento fiel e monogâmico. Ele demonstrou que crianças que crescem com seus pais biológicos, numa família intacta, têm menor propensão à depressão, uso de drogas, DSTs e suicídio, menor probabilidade de enfrentarem desemprego, miséria e se envolverem com criminalidade, têm menor risco de sofrerem abuso sexual, tendem a alcançar maior nível de instrução e sucesso profissional comparados a todas as outras configurações familiares. É por isso, irmãos, que cabe ao Estado, seguindo a determinação bíblica de Romanos 13, que diz que a autoridade civil deve recompensar o bem e punir o mal, o Estado pode e deve, tem o dever de proteger especialmente a instituição da família natural, porque é dela que depende a sustentação da sociedade e sem ela a desordem, o caos, a criminalidade e a miséria se instauram. Não se trata de imposição moral da igreja sobre a sociedade, não se trata de moralismo farisaico, se trata da preservação de um bem natural, se trata da preservação da ordem social
quando o Estado protege essa instituição. Um segundo item de suma importância, que é mencionado aqui por John Stott, é a proteção aos direitos de propriedade. John Stott faz referência ao Consenso de Monterrey. Foi resultado de uma conferência mundial sobre financiamento para o desenvolvimento, que foi realizado no México em 2002. Citando John Stott, a conferência lançou um apelo aos países em desenvolvimento para que implantassem políticas saudáveis, viabilizassem uma boa administração, lutassem contra a corrupção e, prestem atenção aqui, aplicassem direitos de propriedade privada e o governo da lei dentro de uma estrutura democrática. A ideia aqui é que há sistemas políticos, há teorias de construção do Estado e da economia que promovem e facilitam a promoção de riqueza, e há outras que dificultam a criação da riqueza e assim fomentam a miséria. Entre outras coisas, o consenso propõe a aplicação de direitos de propriedade privada. O capítulo 26 da nossa Confissão de Fé diz o seguinte: a comunhão dos cristãos, a comunhão uns com os outros, não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Ou seja, a nossa confissão está falando aqui do direito à propriedade privada. O fato de nós sermos chamados a compartilhar os nossos bens com os nossos irmãos não enfraquece e, portanto, não dá ao Estado, não dá à autoridade civil a prerrogativa de enfraquecer os direitos do indivíduo sobre aquilo que adquiriu de modo lícito. É verdade que a ética cristã faz advertências severas contra o acúmulo de capital. Isso é fato. Isaías, capítulo 5, versículo 8, por exemplo, diz que ai de vocês que adquirem propriedades e mais propriedades, bens e mais bens, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. Então, é verdade, como dizem algumas correntes políticas, que o cristão não pode acumular desenfreadamente o seu capital. O cristão deve, sim, conforme a Escritura diversas vezes exorta, compartilhar voluntariamente daquilo que é seu. No entanto, isso não se dá por meio da relativização do direito à propriedade privada e em nenhum momento a Escritura atribui ao Estado, à autoridade civil, o direito de usurpar a propriedade privada ou relativizá-la a pretexto de redistribuí-la. Isso não é cristianismo, isso é totalitarismo. Isso não é um Estado cristão, é um Estado que atenta contra a ordem divina. A Escritura, no seu 8º mandamento, não furtarás, pressupõe esse direito à propriedade privada. E assim, a nossa confissão corretamente entende. Agora, mais uma vez, o que isso tem a ver com o nosso tema da pobreza global? Existem pelo menos 2 razões para essa defesa da propriedade privada que se encontra na nossa confissão e no Consenso de Monterrey. A primeira delas é que a propriedade é um direito natural. Todo indivíduo tem o direito àquilo que adquiriu de modo lícito como fruto do seu próprio trabalho. Ninguém, nem mesmo a autoridade civil, nem mesmo o Estado, tem o direito de usurpar aquilo que você adquiriu como fruto do seu trabalho. O seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, os seus bens pertencem a você. E ninguém tem o direito de usurpar aquilo que é seu. Embora, lembre-se mais uma vez, enquanto cristãos, nós temos o dever de compartilharmos os nossos bens com os nossos irmãos, especialmente com aqueles mais desfavorecidos. A sua casa precisa ser um centro de hospitalidade. Não há pecado em ter uma casa confortável.
É pecado se você fechar a porta da sua casa àqueles que precisam de hospitalidade. É pecado você fechar a porta da sua casa e não abri-la para servir aos seus irmãos num jantar, num grupo pequeno ou coisa do tipo. Não é pecado ter um carro, é pecado você não colocar esse carro a serviço daqueles que precisam. Em segundo lugar, os direitos de propriedade são fundamentais à criação de riqueza, são fundamentais ao desenvolvimento econômico. Por quê? A propriedade adquirida de forma lícita é fruto do trabalho do indivíduo. Não é uma forma de opressão. Muito pelo contrário. Quem compraria um imóvel sem a certeza de que esse imóvel seria seu em definitivo? Você compraria um bem, uma casa, um carro, sabendo que no dia seguinte o Estado, a autoridade civil pode dizer: não, esse carro, essa casa agora é minha e eu haverei de redistribuí-la para aqueles que precisam. É claro que você não investiria num bem se houvesse esse risco. Quem se sentiria motivado a trabalhar se não pudesse gozar do fruto do seu trabalho? Assim, o Estado que não protege os direitos de propriedade acaba afugentando investimentos, acaba desestimulando o trabalho e, assim, acaba promovendo a manutenção da miséria. Por isso, se por um lado a fé cristã enfatiza a comunhão de bens e adverte contra a acumulação irrefreada de capital, ela não o faz de modo a enfraquecer o domínio de cada homem sobre seus bens e possessões. Então, meus irmãos, esses são dois dos direitos, dois dos valores que a igreja certamente tem a oferecer ao mundo hoje. E saibam que, ao assim fazer, certamente, você, enquanto cristão, receberá a resistência de alguns grupos políticos e sociais que veem na família, que veem na propriedade um entrave aos seus interesses políticos e ideológicos. Em conclusão, recapitulando, nós temos que tomar 3 cuidados. Cuidado com os falsos profetas que se escondem atrás do discurso de preocupação com os pobres, como fez Judas Iscariotes. Cuidado com os regimes políticos que propõem um mundo ideal que não pode ser alcançado nesta vida. E cuidado para não fazer o bem com a mão esquerda. Cuidado para fazer o bem com a mão esquerda sem que a direita saiba. A gente, enquanto cristão, sabe que Deus olha aquilo que a gente faz. Se o nosso fazer o bem se torna um meio de sermos reconhecidos pelos homens, nós estamos pecando. E os 2 princípios que nós temos a defender. O Estado deve recompensar o bem e punir o mal. Por isso, o Estado deve sim proteger e sustentar o casamento e a família natural, e o Estado deve proteger os direitos à propriedade privada como fruto legítimo do nosso trabalho. Deus abençoe a todos e até a próxima.